programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu visa sensibilizar os alunos para a democracia parlamentar europeia, o papel do Parlamento Europeu e os valores europeus. Incentiva também os alunos a participarem ativamente nos processos democráticos da UE. Destina-se a alunos provenientes de diferentes horizontes no que respeita a percursos escolares, meios sociais e origens geográficas. Por isso, esta parceria entre alunos dos percursos de prosseguimento de estudos e da via profissionalizante enquadra-se neste propósito. Ligar o projeto EPAS, Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, e o projeto Erasmus + Week, Welcome Kit to Europe, é ligar horizontes em defesa da educação, da participação e de oportunidades na Europa. Como funciona o projeto EPAS? As escolas escolhem professores e alunos, nomeando-os embaixadores, que ficam encarregados da execução do programa. Os professores ocupam-se essencialmente da parte educativa e pedagógica, podendo utilizar os materiais didáticos interativos disponibilizados pelo próprio Parlamento Europeu, que incluem informações gerais e factos sobre a UE, jogos de simulação e questionários. Neste sentido, a organização deste encontro com alunos de percursos escolares diferentes, através da metodologia World Café, proporcionou aos embaixadores júniores a dinamização de 7 mesas, cada uma explorando um tópico diferente. Assim foram abordados como temas o espaço Schengen, as eleições europeias, os programas e concursos, os princípios, valores e missão, as instituições europeias, a moeda única e a história do alargamento da UE. De forma rotativa, todos os grupos de cerca de 7 a 8 alunos foram percorrendo as diferentes mesas temáticas, recebendo informação sobre os tópicos em discussão. Após esta primeira fase, cada par de embaixadores júniores organizou um pequeno debate por mesa, colocando 2 questões sobre cada tópico, tendo os alunos respondido ao desafio de forma empenhada e entusiasta. A realização deste tipo de atividades permite a obtenção de conhecimento e a aproximação dos jovens à Europa e às suas concretizações. A dimensão europeia da educação visa formar jovens conscientes dos seus direitos e deveres, prontos a intervir direta e ativamente no projeto de construção europeia. Pretende-se, assim, desenvolver uma identidade europeia assente num conjunto de valores e no sentimento de pertença em relação à Europa e ao mundo. Este processo inclui a compreensão da Europa, da sua história e do seu futuro, o desenvolvimento dos valores dos direitos humanos e o aprofundamento da democracia, constituindo uma oportunidade para os povos europeus partilharem e beneficiarem de uma herança diversa e rica. O que aqui vai acontecer hoje é um conjunto de temáticas que vão ser abordadas, são temas referentes à dimensão europeia. Nós precisamos de aproximar a Europa um bocadinho mais do que aquilo que ela é para nós todos. Sabemos que a União Europeia, nas suas eleições, que realiza de 5 em 5 anos, tem uma abstenção de cerca de 70%. A União Europeia é nossa, como é de todos os 27 países que a compõem. Há uma grande distância de todos nós para a União Europeia. O não votar 70% da população portuguesa significa que todos estamos de costas voltadas para a União Europeia. E sabem que ela dá imenso, e Portugal tem crescido muito com a União Europeia. Todos os alunos que agora têm as experiências do Erasmus é porque a União Europeia financia esse programa há uns anos a esta parte e que disponibiliza para os jovens europeus. Portanto, nós temos que estar mais próximos da União Europeia. Nesse sentido, decidimos fazer estas mesas cuja dinâmica se chama World Café, em que todos os alunos, depois de um determinado número de tempo, que neste caso são menos de 10 minutos, serão para aí 8, vão rodar ao nosso sinal pelas diferentes mesas, de forma a que todos possam ter um conhecimento sobre os temas.
O que vai aqui passar-se tem a ver com o tema das eleições europeias, da história da União Europeia, da moeda euro, dos valores da missão, dos programas e dos projetos que a União Europeia dinamiza. Depois vão perceber isso pelas dinâmicas. Nós, Escola Secundária de Monserrate, somos uma escola EPAS e significa que é uma escola embaixadora do Parlamento Europeu. Os alunos que são EPAs e que colaboram connosco nos projetos têm as t-shirts azuis vestidas e é isso que significa o logo que eles têm, EPAs. E em colaboração também com um grupo do Erasmus do ensino profissional, decidimos fazer esta sessão em conjunto. Portanto, este encontro hoje serve para dois propósitos: para o projeto Escola EPAS, Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, e para o projeto Erasmus VET do Profissional. Todas as mesas têm simbolicamente um cravo vermelho porque apela a um dos valores fundamentais da nossa nação, que se vai comemorar daqui a uns dias os 50 anos, e é também um valor fundamental da União Europeia. Tem 11 valores, a União Europeia, e um deles é precisamente a liberdade, ok? Ninguém pode existir sem liberdade, ok? Posto isto, acho que já disse tudo o que deveria dizer. Vamos contar a partir de agora o tempo, e neste caso já estamos a quantas horas são? 8h54. Portanto, vamos ter por aí 7 minutos para estar em cada mesa, nós depois damos o sinal e vocês rodam ao nosso sinal. A partir deste momento, cada uma das mesas tem um par, faltava dizer isso, peço desculpa, cada uma das mesas tem um par de jovens que estão de t-shirt azul, embora haja também outros que estão de t-shirt azul, não importa, que vão dinamizar o seu tema. São alunos da disciplina de História, Culturas e Democracia, que é uma disciplina nova na escola, é uma opção para alunos do 12º ano, e eles vão dinamizar as sessões. Está bem? Obrigada. Estão a liberdade, a igualdade, os direitos humanos, a democracia, a tolerância, a justiça, a dignidade humana e por aí. E depois nós iremos pedir, talvez no final da nossa apresentação, por assim dizer, para vocês conseguirem distribuir quais os objetivos e quais países que apresentaram agora. foi Tem para como cidadãos, tem para como seus cidadãos as 6 prioridades. Estas são o Pacto Ecológico Europeu, Os objetivos e os valores da União Europeia. Temos aqui os papéis. Aí estão as definições, estão a ver? Falam só para eles. As definições têm à frente e nesses papéis as definições estão atrás. Para quem quiser ver. mas além dos É para com estas pontinhas aqui, se vocês conseguirem distinguir os objetivos e os valores. sim, Não, os papéis. a nossa atividade consiste em pegar nos papéis, nesses e nestes, E saber e distinguir saber quais são os distinguir os objetivos objetivos e os valores antes de nos apresentar. Isso não é difícil. Alguns são difíceis, mas Outros são fáceis. outros vai-se pelo nome. Paz, o que achas que é paz? Valor ou objetivo? Objetivo também. A estabilidade.
Antes de vos dizer, tem 2 objetivos e 2 valores exatamente iguais, com o mesmo nome. Tem a valor? Respeito pelos direitos humanos. A economia de mercado é um valor. Achas que é um valor? Respeito pelos direitos humanos. Achas que é um valor? Solidariedade, o que achas? Um valor? Tem vários, tem também mais. Alguns são difíceis, mas outros. Sim, esses são 10. Esses são 10, esses são assim, esses papéis são um bocadinho grandes. Há assim uma diferença. Os 4 países que são europeus e não fazem parte da Uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, isto é, reforçar a voz da Europa no contexto mundial, promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia da União Europeia, ou seja, consolidar os processos democráticos da Europa através do aprofundamento das relações com o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais. Temos a missão da Europa. A missão da Europa baseia-se numa junção dos objetivos com os valores e as suas prioridades. Neles contém o promover a cooperação económica, fomentar a paz e a estabilidade, garantir o bem-estar dos cidadãos, desenvolver relações internas, internacionais. Estes princípios, valores e objetivos são a base para a construção de uma União Europeia ligada e integral, ou seja, todos os países estão unidos num só conceito para lutar contra. Estar a favor, comprometida para o bem-estar e a sua etnia, o seu posicionamento político, não discriminação religiosa. Objetivo. Vai ser de valores. Tenho um erro no sistema. Valor? Não se esqueçam também tem esses papéis. Se esta parte daí quiser fazer valores, Economia do mercado é um objetivo. Respeito pelos direitos humanos também é um objetivo. Solidariedade e a paz e estabilidade também devem ser objetivos. Digo eu. Está errado. é um bocadinho mal o facto de serem todos objetivos para aqui todos os valores. Tudo Pois eu penso. segurança, economia, alguns países têm Poderá ser. Acho que isso também é. Não sei. Acho que isso é um objetivo. Isto sim. Isso é o objetivo. O valor. Acho que sim. Paz, talvez mais objetivo, agora este talvez mais valores. Yeah.
Aqui? Esse é meu. Algumas regras que os espaços têm que ter com os países de Madrid. Que é chamado SIS. É um sistema onde as pessoas estão nos espaços em ordem e as autoridades têm segurança para deixar entrar quem não tem. Aqui temos dois precedentes que são dois das quatro Se quiserem ler a definição atrás, depois. Exato. É um valor. É um objetivo? Nós depois vamos falar daqueles que são valores e aqueles que são objetivos. Nós depois fazemos a correção. Exato. Vocês agora podem Façam não acharem aquilo que acham. Pode ser um objetivo que a União Europeia quer toda a gente, todos, não é? Sentados, está bem? Posso começar? Obrigada, Gabriela. Podes começar. Pronto. Podes Nós pôr falamos. em pé, se quiseres, por favor. Pronto. Nós falamos sobre os objetivos, os valores e as suas Ninguém prioridades. fala. Nós falamos sobre os objetivos, os valores e as 6 prioridades da União Europeia. E a minha questão, para quem esteve atento à nossa mesa, é: quais acham que são mais importantes e, não vou dizer que devem ser mais valorizados, mas pronto, quais acham que são mais importantes? Os objetivos, os valores ou as 6 prioridades? O valor de 70% de abstenção no voto das eleições europeias, como a minha professora mencionou no início. O que é que vocês têm a dizer a respeito? Sim, e se iniciativas como esta que tivemos aqui, tanto nas escolas como serem passadas nas redes sociais, na televisão e por aí fora, se contribuem em algo para o aumento do número de votos e de pessoas que vão votar e que se preocupam, aí está com quem é que nos representa, porque afinal a maior parte dos alunos que estão aqui são os que vão começar a votar agora, tanto Portugal, para o nosso país como para a União Europeia. Se acham que o que nós falamos aqui contribui para algo e se tem algum benefício? Temos aqui a seguir. Sim ou não? Tem aqui já alguém que quer falar seu foco. Acho que esta iniciativa foi boa porque acho que podemos ver nesta atividade que muitos destes alunos não faziam ideia da maior parte destas informações e que muitos dos jovens não votam porque estão mal informados. Atualmente, 805 eurodeputados e cada país pode ter 1.600 e o máximo de 350. O que acontece depois das eleições? Os eurodeputados elegem o Parlamento e os eurodeputados também elegem o Presidente da Comissão Europeia. Eles trabalham de forma de grupos políticos. Esses grupos são formados por eurodeputados de diferentes partidos políticos. Esses grupos têm um mesmo objetivo. Vamos ser deputados em cada país. Nós temos países, mas a Alemanha tem maior de 56, Portugal tem 21 e o menor número, 6, tem a Dinamarca e São Paulo. Para finalizar,
tenho uma pergunta que é como vocês acham que as eleições europeias podem impactar o nosso e também no setor do emprego e no por último, tenho a ou os dois outros países? Vários partidos dessa uma eleição basicamente igual, só que a nível europeu. Como por exemplo, as primeiras eleições já tinha caído, quem ganhou foi por exemplo, mesmo vai eleger aqui em Portugal, mas também eleger lá fora. Falar de que voltam sempre as eleições. Para além destes projetos, faz também. Reservas armáticas. Reservas armáticas. Juntava-se mais um país. A 1 de janeiro de 86 foi então, como disse o João, entrou Espanha e Portugal para as comunidades europeias também. A 13 de junho de 87 tivemos o lançamento do programa Erasmus, que está em funcionamento até hoje. A 7 de fevereiro de 92, o Tratado de Maastricht nos Países Baixos. Em 93, a 1 de janeiro, foi o lançamento do Mercado Único. Quer falar sobre o Mercado Único? O Mercado Único é basicamente as comunidades europeias, passaram a ser a União Europeia que nós temos até hoje, e então podem passar os bens e as pessoas de aprendizagem e de conhecimento de novas culturas. Já a 7 de fevereiro de 1992 é o Tratado de Maastricht nos Países Baixos, que culmina com talvez os 3 maiores pilares da União Europeia. Já 1 de janeiro de 93 é o lançamento do Mercado Único, a União Aduaneira, onde não pode explicar melhor. Como eu
falei na Aduaneira, a União Europeia passou a ter uma livre circulação de mercadorias e neste lançamento do mercado único, a União Europeia passou a não só a ter uma livre circulação de mercadorias, como pessoas e capitais. Basicamente, emprestamos passaporte para andar pelos países da União Europeia. Já 1 de janeiro de 95 é o nascimento do euro, que é a moeda, mas que só passa a ser legal e utilizada a 1 de janeiro de 2002. Em 95 temos mais 3 entradas, que é a da Áustria, a da Finlândia e a da Suécia. E em 2004 tivemos a maior entrada de países na União Europeia, foram 10 novos países, com a entrada de Chipre, Malta, Chequia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia e Eslováquia. Em 2007 tivemos mais dois países a entrar na UE, foram a Bulgária e a Roménia, e a última entrada foi a Croácia em 2013. Como nós sabemos, o Brexit aconteceu em 2016, o Reino Unido votou para sair da UE, e essa saída aconteceu em 2020. E é isso. Se quiserem ver as cronologias. Vou fazer alguma pergunta? Para além do projeto E em 1960, a criação da Associação Europeia de Comércio Livre, que eram os EFTAs, basicamente os países que não estavam dentro da União Europeia, mas estavam no território à volta, e estavam nesses EFTAs, tinham também a livre circulação de mercadorias e bens entre os países. E esses países eram Portugal, a Suécia, a Suíça. Foi o nascimento do euro, a moeda, que só passou a entrar em circulação a 1 de janeiro de 2002. Já a 1 de janeiro de novo de 95 foi quando entrou a Áustria, a Finlândia e a Suécia, agora-se para a União Europeia. Mais 1 minuto para terminarem, está bem? Terminem em 1 minuto. Agora vamos aos últimos 4 acontecimentos. Em 2004, no 1 de maio, entraram 10 novos países, foi a Chequia, a Malta. Juntava-se mais um país. A 1 de janeiro de 86 foi então, como disse o João, entrou Espanha e Portugal para as comunidades europeias também. A 13 de junho de 87 tivemos o lançamento do programa Erasmus, que está em funcionamento até hoje. A 7 de fevereiro de 92, o Tratado de Maastricht nos Países Baixos. Em 93, a 1 de janeiro, foi o lançamento do Mercado Único. Quer falar sobre o Mercado Único? O Mercado Único é basicamente as comunidades europeias, passaram a ser a União Europeia que nós temos até hoje, e então podem passar os bens e as pessoas e... O mercado, porque é o mais difícil de curar. E eu gostava de saber, quem sabe, quantos países fazem parte da União Europeia, ou seja, quantos Estados-membros, e quantos eram e qual deles é que saiu. Quem responde levanta-se e diz alto. Levanta-te e falas alto, senão não se consegue ouvir na gravação. Os Estados que fazem parte da União Europeia são 27. Certo. E neste momento, acho que foi em 2003, o país que saiu da União Europeia foi o Reino Unido. Exatamente, tiveste quase. Foi de facto o Reino Unido, mas foi em 2020, mais precisamente a 31 de janeiro. Obrigado. Nada. Para além destes projetos, temos a Comissão Nacional Europeia da Europa e Costeiras, e colocar os receitas que conseguem.
Quase todos secos. Mas geralmente este e este aqui são muito parecidos, então era muito fácil virar. Para além destes projetos, a União Europeia, os principais, 6 destes principais projetos, e aqui nestes papeizinhos temos as funções de cada um deles. O que vamos fazer agora é, eu vou explicar o que é que cada um destes faz. Vocês, se não perceberem alguma coisa, interrompam-me e digam e peçam para explicar outra vez. E vocês no fim vão ter que pegar em cada uma das funções e associar ao seu respectivo projeto, ok? Então, temos aqui o REST IDU, que implementa ferramentas digitais no turismo para hotéis, restaurantes, museus, etc. Basicamente digitaliza. O novo AAS europeu, que liga o Pacto Ecológico Europeu, que é um projeto que já vos vou explicar, vocês já vão perceber melhor, à vida das pessoas. O Civitas, que melhora a mobilidade urbana, ou seja, metros, autocarros, comboios, táxis, tornando-os mais sustentáveis e mais acessíveis, por exemplo, para as pessoas com deficiência. O projeto LIFE, que melhora a qualidade do ambiente e, consequentemente, também a qualidade de vida das pessoas. O Discover EU, que dá a possibilidade dos jovens de 18 anos. Então, para quem não passou por aqui, nós falámos sobre os projetos, as campanhas e os concursos da União Europeia. Houve uma dinâmica sobre os projetos que são parcialmente ou totalmente financiados em Portugal pela União Europeia e queríamos saber de quem passou por aqui, se lembram, qual é que foi o projeto que acham que mais contribui ou que acham que é mais importante para o nosso país. Se lembrarem deles? Tinham o Civitas, o Discover EU, o Pacto Ecológico Europeu. Não, é por isso que é um debate. Não há uma resposta certa no debate. É a tua opinião, sim, vou dizer. Civitas? Civitas? É um projeto. E porquê é o Civitas? Porquê é que achas que é o Civitas? Civitas é ligado aos transportes, é a sustentabilidade dos transportes. Isso. Ok. É isso. Pode impactar, mas também se a eleição for for bem elegido, pode, tanto um como outro pode interferir como no setor da legislação, pode mudar leis, políticas também, finanças, neste caso a economia da Europa, pode ser alguma coisa a segurança e defesa, a economia e o emprego, a educação também por último, quem é que aqui vai? Ela está bem. É igual, é uma outra igual. Vai adquirir no dia 9 de junho no nosso país. E temos vários participantes e Tudo bem? Então, mas tu sabem muito da história. Tem que procurar se informar, senão é só bater a mão. E tu? Vai ser outra coisa. Era fácil dizer. Ele também não. E vocês? Terminaram, não é?
Exatamente. Tal como referi anteriormente, o Tratado de Maastricht dava também os critérios que os países teriam que cumprir. São principalmente 3 critérios: estabilidade dos preços, isto é, a taxa de inflação não pode exceder 1,5 pontos percentuais da taxa de inflação dos 3 Estados-membros com os melhores valores, estabilidade monetária, o déficit do orçamento de Estado de cada país não pode exceder 3% do PIB e a dívida pública de cada país também não pode ultrapassar 60% do PIB desse país. Está aqui o nosso trabalho apresentado. Não. Letónia. Lituânia. Isto. Você está um bocado. Malta. Países Baixos. Isto é muito difícil. Alguém sabe alguma vantagem de utilizarmos o euro? Vamos viajar. Uma delas é a eliminação da taxa de câmbio, como disseste, ou seja, nós vamos daqui para outro país, da zona euro, e não precisamos trocar de moeda. Trocar moeda, porque a moeda é a mesma. O mesmo se aplica no outro, facilidade no comércio, ou seja, como temos uma moeda comum, não precisamos de andar a trocar de moeda. A outra é a estabilidade de preços, ou seja, visa manter, estabilizar os preços dentro da zona euro, maior transparência nos preços e condições de mercado e fortalecer a identidade europeia. E objetivos, alguém sabe? Diminuir a inflação, será? Promover a integração económica, estabilidade monetária, ou seja, as moedas que não são da zona euro terem mais ou menos o mesmo valor que o euro, promover a coesão e a solidariedade entre os países da União Europeia e facilitar a convergência económica. Então, existem alguns países que não conseguem entrar na zona euro. Alguém sabe porquê? Porque não respeitam os direitos humanos. E não são Isso acontece porque, como referi anteriormente, o Tratado de Maastricht definia também os critérios que os países tinham que cumprir para entrar na zona euro. Alguns países não cumprem esses critérios. Então, esses critérios são 3. A estabilidade de preços, isto é, a taxa de inflação. A taxa de inflação não pode exceder em mais de 1,5 pontos percentuais as taxas dos 3 Estados-membros com melhores resultados. Outro critério é a estabilidade monetária, isto é, as moedas dos países. Maior envolvimento da economia ativa na União Europeia, dessa forma de evitar Aqui tem que puxar mais. Mas não liguem aos outros nomes, porque é computadores a jogar com computadores avançados. Em que ano foi assinado o Acordo de Schengen?
Ora, os nomes de... Roberta Metsola. Vocês têm que, a cada país, corresponder uma das bandeiras. Okay? Conseguem todos ver? Primeiro. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Aprendeste isso de cor ou de chegar? Temos um craque. Alguém sabe de alguma vantagem de estarmos a usar o euro? Eu escolhi 5. Uma delas é a eliminação da taxa de câmbio, ou seja, nós vamos daqui para qualquer país da zona euro e nós não precisamos de trocar de moeda. Outra é a facilidade no comércio, ou seja, como nós temos uma moeda comum, não precisamos de trocar moeda. A estabilidade de preços, ou seja, uma vantagem de utilizarmos o euro é estabilizar os preços dentro da zona euro. Uma maior transparência nos preços e condições de mercado e fortalecer a identidade europeia. E objetivos, alguém sabe? A moeda que tem o euro, promover a coesão e solidariedade entre os países da União Europeia e facilitar a convergência económica. Então, existem alguns países que não conseguem entrar na zona euro. Alguém sabe porquê? Não? Ou provavelmente ou ainda não entraram, por exemplo, na União Europeia. Exatamente. Tal como referi anteriormente, o Tratado de Maastricht dava também os critérios que os países teriam que cumprir. São principalmente 3 critérios: estabilidade dos preços, isto é, a taxa de inflação não pode exceder 1,5 pontos percentuais da taxa de inflação dos 3 Estados-membros com os melhores valores, estabilidade monetária. Pobrezinho. É diferente. Uma puta play, mas mais fácil. Ai, telefonezinho, olha que eu sei que é. Há 2 semanas estive a jogar desde a manhã até às 8h30. Ok, isso é outro nível de vício e de tristeza. Alguém sabe o nome do tratado? De 1998? Tratado de Roma? Não. Versalhes? Sabia que eles dizer isso. Versalhes. Ou é Roma ou é Versalhes. Que conhecimentos é que ficaram? Muita coisa. Boa! As bandeiras todas, Certo. 27 membros. Ok, o que importa é que fique façam alguma coisa. As instituições. Façam mais perguntas, já fizeram todas? Ok, pensei que era no geral. Pensei que era no geral. Aqui era a moeda. Que ano é que o euro entrou em circulação como nós usamos atualmente, em notas e em moedas? Mais alto? Não vocês? Os adaptados trabalham nesses grupos formados por adaptados de diferentes países e de diferentes partidos políticos. Esses grupos têm uns objetivos, são objetivos comuns, e os adaptados também elegem o presidente para o Parlamento e elegem o representante para a Comissão Europeia. Vamos ser adaptados em cada país. Nós não vamos ter os países todos, vamos ter a Alemanha, a Alemanha 96, Portugal 21, 6, que é o maior número, tem a produção de Essa é a ideia. Eu promover que é como vocês acham que os países podem adaptar o nosso país. Como é que vocês acham que as eleições europeias podem impactar em Também é responsável por representar a Europeia a nível nacional. E também, mas também ao votar, se ela basicamente, através de ideias sobre a legislação e as políticas, sobre políticas, sobre finanças, segurança e economia e do emprego, isto da nossa União Europeia, podem interferir no nosso país, na nossa estratégia, no nosso país, nas pessoas serem
Diz já a primeira pergunta. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o espaço Schengen. Alguém já... Sofia, tu não podes falar. Já ouviram falar na televisão? Tem mais ou menos uma noção do que é que pode fazer? O espaço Schengen? Não? Mas se souberes, ser sincero, que assim é menos trabalho para nós, é assim, uma maior convivência entre todos. Não, não é dinâmica, não? Não ser tão chato. Nada? Ninguém? Em síntese, é um conjunto de países sem controles nas fronteiras internas, basicamente, que permite a livre circulação das pessoas que vivem nos países. Teve início a 14 de junho, ou seja, os países têm livre decisão de decidir se querem fazer ou não parte do espaço Schengen, visto que têm que obedecer a umas determinadas normas e regras, que já vamos falar mais à frente. Claro que depois, não fazendo parte do espaço Schengen, não tem tantos direitos como os outros, mas isso é a opção de cada um. Exatamente. Alguém tem uma noção mais ou menos como é que os países podem aderir, ou o que é que têm de fazer para aderir ao espaço Schengen? Não? Tem que utilizar o sistema de informação Schengen, que se chama o SIS. Basicamente obtém informações sobre indivíduos e entidades para segurança, tanto das pessoas e dos países para quem estão a viajar ou de onde vêm. Cooperar eficazmente com os serviços responsáveis pela aplicação da lei noutros países Schengen, ou seja, há uma sequência de leis e regras que os países têm que cumprir para a segurança dos mesmos. Como eu tinha referido, aplicar o conjunto comum das regras Schengen, que é o código das fronteiras Schengen, e assegurar o controle das fronteiras externas, visto que as fronteiras internas... Vantagem. Possibilidade de desequilíbrio económico entre os países participantes. Desvantagem. Certo. Exato. Pronto. Visto que não há qualquer tipo de impedimento ou de... Ou seja, queres te dar um exemplo? Sim, sim, sim. Basicamente, dando um exemplo, alguém está desaparecido aqui em Portugal. O que acontece? Eles lançam um alerta para os outros países que fazem parte do espaço Schengen, para eles controlarem a nível de terem polícia ativa no país à procura dessa pessoa, a nível de aeroportos, fronteiras, tudo. Exatamente. O espaço Schengen permite também que pessoas, tanto para... Passou, já que tiveram todas a oportunidade, falámos sobre o espaço Schengen. E eu queria saber se os 27 países dos Estados-membros do espaço Schengen podem ou não introduzir controle nas fronteiras internas e quando. Bem, a nossa mensagem sobre as instituições europeias, queria começar por me perguntar se fazem ideia de quantas é que são. Europeias. Uma instituição é como o governo se fosse o tribunal, é uma instituição do governo. Bem, mas
União Europeia em si, a instituição é que faz parte da União Europeia. Ao total conceito que é o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Banco Central Europeu e o Tribunal Comum. Nós estamos a falar sobre os quatro constituições do tempo, que é o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia e o Tribunal de Justiça. Vou começar a falar sobre o Parlamento Europeu. A Constituição é um órgão nacional que tem um funcionamento parecido com o órgão que tem um funcionamento parecido é a Assembleia da República. O Parlamento Europeu representa a sociedade da União Europeia e é eleito diretamente por isso. As eleições ocorrem a cada 5 anos, as últimas em maio de 2019 e vão ser constituída por 705 deputados, tem sede em Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo e a presidência é completamente alta. Tem responsabilidades legislativas como a aprovação de leis e a decisão do ordenamento, além da legislativa, tem que ter o orçamento. Bem, a Comissão Europeia é o órgão legislativo, ou seja, quem toma as decisões mais decisões, é politicamente independente e não está afiliado a nenhum partido, é quem cria as leis que depois são ou não adotadas pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu, leis essas têm como objetivo proteger interesses dos cidadãos. Gera e distribui os fundos da União Europeia, por exemplo, o plano operacional e a resiliência, foi a Comissão Europeia que decidiu quanto dinheiro é que vai para cada país. É responsável por representar a União Europeia a nível internacional e tem uma equipa que é composta por 27 comissários, que é um comissário por cada país. A atual presidente é a Ursula von der Leyen. Eu tive de curiosidade que já houve um português que foi presidente da Comissão Europeia, foi o João Barroso, que saiu do cargo de primeiro-ministro em 2004 para ser presidente da Comissão Europeia até 2014. Esta comissão foi criada em 1958 e tem como sede Bruxelas. Quando o Reino Unido saiu da União Europeia, que só foi combinado a 1 de janeiro de 2020. Já terminaram? Já terminaram. Assembleia Europeu por ir contra as leis europeias. Os membros vêm dos dois tribunais, que é o de Justiça Geral, que é um juiz de Justiça e Nacional e um prova o orçamento. O Parlamento de Justiça é responsável por interpretar e aplicar a lei, também é quem aplica sanções a países, garante que a justiça. E esse está aqui. É só isso, só ela trabalhar, não pode ser. Era para tu me ajudar. Tá bom. Então, era isso? Vocês acabaram um bocadinho cedo, mas pronto, vamos esperar um bocadinho para acabar também. Pronto, mas ficaram a perceber? Sim. Alguma coisa que eu disse que vocês não perceberam? Por exemplo, sobre o modo de vida europeu, vocês não sabem o que é isso? Os benefícios que a gente tem por ser... Como eu não fazia parte da União Europeia, eu também não sabia de nada que me falaram aqui hoje. E eu acho que esses projetos na escola também são importantes para os imigrantes que estão fazendo parte da União Europeia nesse momento. Então, quando eu tiver a oportunidade de voltar, agora que eu sei das coisas que acontecem na União Europeia e do quanto é importante eleger uma pessoa consciente e que que sabe gerir bem a União Europeia, eu
Vou me lembrar das coisas que eu ouvi aqui hoje e vou voltar com consciência. Outra pessoa que possa dar a sua opinião? Inês, levanta-te. Eu acho que este tipo de atividades é um incentivo para nós jovens votarmos e é importante que nas nossas escolas isto aconteça. Mais opiniões? Certeza que ainda há mais alguém que se possa pronunciar? Alex, achas importante? Diz. Eu vou um bocado de encontro ao que o meu colega Vítor disse. Acho que é bastante importante que haja estas atividades na escola, visto que muitos alunos, até mesmo alunos de nós, não sabíamos bem alguns pormenores acerca da União Europeia e achámos sempre que, como são eleições para a União Europeia, que não nos afeta diretamente. O que não é bem assim, porque a União Europeia é quem muitas vezes financia e aprova projetos do nosso país.